comigo em Eclesiastes, no capítulo 3. Deus colocou uma palavra no meu coração, amém? E eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês fiquem bem atentos às coisas que Deus vai trazer para nós nessa noite. Eclesiastes, no capítulo 3. Aleluia. No versículo 1, amém? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito do céu, debaixo do céu. Há tempo de nascer, e há tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. No versículo 10 diz: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus. As obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. A Bíblia está falando aqui sobre tempos para coisas distintas. Ele fala, olha, há tempo de falar, mas há tempo que o melhor mesmo é ficar calado. Há tempo onde nós vamos sair plantando sementes, mas há o tempo em que aquelas sementes vão florescer e o tempo de colhê-las vai chegar. Há tempo de talvez você matar, e quando a Bíblia fala, não é matar pessoas, não, ele não mudou o seu caráter. Matar influências, matar coisas que precisam ser matadas, morridas. Ainda bem que Vilani não está aqui, então eu posso falar. Vilani é professora de português, quando a gente fala um negócio, ela já olha assim. Há tempo que coisas da nossa vida precisam mesmo ser deixadas para trás. A influência de coisas e pessoas na nossa vida precisa cessar, precisa morrer, precisa acabar. Há tempo onde hábitos na nossa vida precisam morrer. Mas existem tempo de ressuscitar coisas que ficaram dormindo. A Bíblia diz que você até tem o direito de se aborrecer com algumas coisas. Às vezes até chorar, porque a Bíblia diz que algum choro que vem de um arrependimento sincero, de um coração puro, que sabe que não devia ter feito aquilo, mas fez. E que se arrepende de todo o seu coração, porque entende que Deus é a única resposta da sua vida. E por causa dele, para ele, todas as coisas são merecidas. E se alguma coisa que a gente fez não agradou, vale a pena sim chorar e pedir perdão e dizer, Pai, eu fiz tudo errado. E ele diz, até prantear por algumas coisas. Existem pessoas do nosso lado que estão tristes. E é bíblico você oferecer o seu ombro e dizer, amada, o que está acontecendo? Eu quero te ajudar. E talvez até chorar com ela.
Mas a Bíblia diz que também há tempo de trocar as vestes. E daquele que chorou, arrependido, ou consolando, ser consolado, ser levantado, revigorado, animado. E lendo essa passagem, nós entendemos muito claramente que a Bíblia fala que a nossa vida, ela é feita de ciclos. Coisas que se iniciam e que cessam. Coisas que recomeçam. A vida que nasce, que multiplica. O homem que ontem estava chorando, mas que hoje é um ombro forte e amigo, e que pode trazer alegria para outros. Que há um ano atrás, talvez, se tivesse uma situação financeira difícil, mas que ele ouviu a voz de Deus e cumpriu os seus princípios, e que hoje ele pode abençoar e dizer: rapaz, eu já passei por isso e já saí dessa situação, Deus me abençoou e mudou a minha vida. Nessa passagem a Bíblia fala sobre ciclos que começam e que terminam, porque algumas coisas precisam mesmo terminar. Algumas coisas precisam cessar. Nós não podemos ser crianças para sempre. A fase da infância tem que passar. Mas é tão bom ser criança, mas é bom crescer. E nós precisamos aprender a desfrutar do ciclo das coisas. Porque existem tantas pessoas se agarrando há coisas que Deus já deixou para trás. E Ele diz: filho, é uma fase nova. Talvez até você possa permanecer em algumas situações, mas agora de um jeito novo, de uma forma diferente. E Deus fala comigo, às vezes, por partes. Ele diz uma coisa na quinta, uma coisa na sexta. De repente eu estou orando assim, e Ele me lembra algum versículo. E depois eu junto as coisas e eu entendo. Ah, pai, eu entendi. E era como se eu visse no meu coração ciclo na vida de pessoas. No emprego, coisas que precisam ser refeitas. No ministério, pessoas que caíram, que precisam se levantar de novo. Num casamento ou na vida amorosa, pessoas que foram pisadas, amarguradas, entristecidas. Na sua própria autoestima, destruída, destruído. Mas eu creio no espírito da profecia. E essa é a noite do recomeço. Essa é a noite onde coisas vão recomeçar. Para alguns vão começar. Eu não sei onde foi ou quais foram as áreas da tua vida que você foi machucado, ou que você até nem foi machucado por outra pessoa, você mesmo fez bobagem, você mesmo pisou na bola e você sabe disso. Deus está dizendo para você, essa é a noite de recomeçar do jeito certo. Durante a nossa existência, amados, nós estamos o tempo todo tomando decisões, fazendo escolhas. O tempo todo, o dia todo. Você tem que escolher mentir ou falar a verdade. Você tem que escolher dizer umas boas verdades ou morder a língua e dizer agora não. Durante o tempo todo,
Você tem a chance de abençoar alguém, ou você esconder a sua mão e reter, só para você. Durante o tempo todo, nós temos a chance de escolher amar alguém, ou aborrecer alguém. Construir algo, ou destruir algo. Nós temos a liberdade dada por Deus de escolher o que vamos fazer. Mas uma vez que nós decidimos o que vamos fazer e fazemos, nós não podemos mais escolher as consequências dos nossos atos. Elas vão vir. E pessoas têm vivido colheitas de erros, ou de escolhas que eles mesmos fizeram, ou de erros que pessoas cometeram com você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fracasso, acontecimento ruim, eles têm como que eu posso dizer isso? A característica de deixar em nós marcas, sinais. Coisas acontecem conosco. Uma morte, perder alguma coisa, perder alguém, fazer uma burrada. A gente fica com tanta vergonha que a gente não sabe mais o que fazer, nem onde colocar a cara. Ou receber uma grande oportunidade de Deus e estragar tudo. Ou deixar as pessoas estragar tudo. Quase sempre não são só as pessoas, é a gente mesmo. E a gente, no meio de tudo isso, deixa com que as marcas, as feridas, os machucados, continuem doendo mesmo quando o tempo passa. Você já sofreu? Alguém bate o dedão? Já aconteceu isso com você? O dedo midinho, você está andando, ô dor. Você está andando, vai correndo, empolgado, pá! É aquela dor que vai lá no profundo. Você, ai meu Deus. Aconteceu isso comigo, eu de quebrei agora. Eu estava empolgado, desliguei a luz do quarto. Com sono, corri. Querer fazer coisa de menino pequeno, né? A pessoa já velha. Eu corri, pá, fui pular na cama. Menino, eu dei um grito, meu marido, o que foi? Eu acho que eu quebrei o dedo. Eu acho que está sangrando. Ele se levantou assustado. Olhou para o dedo, não tinha nada. Mas parecia. E eu fui para o trabalho mancando de manhã. Chinela havaiana, um salto no canto e chinela no outro. Depois fui tirar um raio-x, aí o médico... a senhora é doutora? Eu digo, sou. Que bom. Olha, não tem nada não, viu? Pode-se embora. Menina, eu saí. Digo, meu Deus, esse médico nem olhou na minha cara. Ele não passou nem um gelinho. Ele não me deu nem um remédio. Aí meu marido deu, minha filha, você não é médica também? Toma o remédio que você quer tomar, bota o gelo que você quer botar. O homem é especialista, ele disse que não tem nada. Eu digo, mas tem. Está inchado, está doendo. Passou-se os dias, eu botava um salto, tudo que doeu, eu digo, é meu dedinho. Eu estou dizendo, aquele homem não viu, mas tem um negócio aqui. Falei, minha filha, você já botou esse negócio na cabeça, tem nada nesse seu dedo. Mas às vezes acontecem algumas coisas com a gente, que é assim meio que sem esperar, é como um tropeçar, mas que dói. E às vezes a gente quer que a pessoa entenda como doeu aquilo. Menino, doeu, ele tá bom. Ele disse, eu acho que ela queria que eu acordasse de madrugada. Meu amor, que dor tão grande, né? Estou sentindo. Porque às vezes as coisas que a gente sofre, a gente quer que o outro entenda. Por que o tamanho desse sofrimento? Ou por que essa amargura que a gente decidiu carregar? Por quê? A gente quer justificar. Porque a gente é do jeito que é. Porque a gente está do jeito que está. E existem cicatrizes, talvez você tenha, mesmo que seja pequena. Se você não tiver, talvez você não teve infância. A gente pode marcar para brincar um dia desse. Mas talvez você tenha alguma marca no queixo, no pé, no dedo, na unha.
no couro cabeludo. E você talvez até lembre, não porque você lembra, porque sua mãe contou, que você caiu, quebrou o queixo, fez alguma traquinagem. E está com aquela marquinha lá. Mas o tempo passa, e você olha para a ferida, aquilo tem que parar de doer. Você não pode mais falar daquilo como quem diz, olha, é por causa disso que eu não ando direito, é por causa disso que eu não faço isso ou aquilo outro. É por causa disso que eu não confio mais nos homens, porque eu já sofri muito. É por causa disso que eu não sou mais honesta nos empregos, porque eu chegava cedo, fazia tudo certo, e eu fui colocada para fora. Então agora eu só chego atrasada. E quando eu tenho uma oportunidade de me dar bem, eu me dou mesmo. E as pessoas começam, eu estou dando exemplos, não sou eu não, viu? Só para deixar claro. Mas às vezes nós somos tentados a fazer essas coisas mesmo. Porque a gente quer pegar as marcas de coisas que sofremos ou que nos fizeram e carregar isso como um peso sobre nós. Mas eu estou aqui para te dizer, amados, que as marcas que ficaram, ou as coisas ruins que você fez ou que te fizeram, elas não podem ser um obstáculo que param a sua vida. Elas devem ser a escada que você vai subir e se reerguer sobre elas. Nós temos a capacidade dada por Deus de nos levantarmos e de começar. Mísia, eu vou começar a fazer algo. Eu decidi que o ano de 2017, eu vou começar a estudar a Bíblia. Ou eu vou começar no emprego novo. Ou eu vou começar. Eu estou noiva e eu vou casar. Não sei o que você vai começar. Esse culto também é para você. Você vai começar do jeito certo. Mas se você já começou algo e parece que está tudo estragado, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é o dia de você se levantar e ver a bondade de Deus na sua casa e na sua vida. E ver que Deus é o Deus que ressuscita mortos. Abre comigo em João. João no capítulo 11. Vamos começar. João capítulo 11. Aleluia. Versículo 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aí, no versículo 16, eles decidem, depois de 2 dias que Jesus tinha recebido aquela notícia, ir aonde estava Lázaro. Aí Tomé, no versículo 16, diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Espera aí um pouquinho.
Jesus, ele tinha saído daquela cidade. E o interessante, eu sei que você já conhece a história de Lázaro. Mesmo que você nunca tenha vindo para a igreja, você sabe que é a história de um homem que morreu. E a Bíblia diz que Jesus já tinha ido naquela cidade. Ele sempre passava por aquela cidade. Mas da última vez que ele saiu daquela cidade, no capítulo 10, você pode constatar isso. Jesus saiu dali ameaçado de morte. As pessoas pegaram pedras para matar Jesus. E Jesus estava em um outro lugar agora, continuando, cumprindo, obedecendo a Deus, o chamado de Deus na vida dele. E de repente, quando ele está num lugar distante daquela cidade, onde ele tinha sido ameaçado de morte, ele recebe a notícia: olha, tem aquela família que você gosta, que você ama, tem aquelas pessoas que são os seus amigos. Pronto, Lázaro, que estava doente, morreu. E Jesus continuou fazendo o que estava fazendo, não porque ele não se importasse com Lázaro e suas irmãs, mas porque Jesus sabia, amados, que aonde ele chega, ressurreição chega. E não importa se parece que está demorando, ele nunca demora. Nunca. E a Bíblia diz que os discípulos, um deles olhou e disse: Jesus disse que vai descer de novo para aquela cidade, então a gente vai para morrer com ele. Porque Jesus tinha sido ameaçado de morte, se voltasse ali ia morrer. Os fariseus e aqueles que perseguiam Jesus já tinham preparado uma estratégia. E estava pronto para pegá-lo e entregá-lo à morte. Então os discípulos disseram: se a gente voltar, olha o que é você andar com Jesus o tempo todo. Jesus dizendo que vai voltar para manifestar a glória de Deus naquela cidade. E os discípulos estavam com medo de morrer. Mas eles ainda assim estavam corajosos, porque eles disseram: a gente vai e morre com ele, tem nada não. E Jesus chega naquela cidade, e a Bíblia diz que quando ele está se aproximando, uma das irmãs dele, chamada Marta, chega e diz: Jesus, por que você demorou tanto? Porque se você tivesse chegado um pouquinho antes, meu irmão não tinha morrido, nada disso tinha acontecido. Jesus, por que você não fez alguma coisa na minha casa, no meu emprego, na minha família, com o meu parente? E Marta começa a interrogar Jesus. E Jesus olha para ela e diz: olha, se você crer, se você crer, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa aonde a morte chegou, não importa onde a doença chegou, não importa se o seu casamento já recebeu o atestado de óbito, não importa se está todo mundo dizendo que daí você não passa, que já era, que você já teve sua chance, que você já teve a sua oportunidade. Algumas coisas acontecem na nossa vida que deixam a gente arrasado. E a gente diz: caramba, por que eu fiz um negócio desse? Ou por que eu estou vivendo isso? Mas a Bíblia diz que chegando Jesus, no versículo 17, encontrou Lázaro, já estava sepultado, havia 4 dias. Com 4 dias, amados, o corpo já está cheirando mal. Com 4 dias, as células já estão se decompondo. Com 4 dias, para os judeus, para aquelas pessoas que estavam ali, querendo prender Jesus e matar Jesus, eles tinham certeza que não tinha mais como. Não tinha nenhuma chance de ser alguma doença que deixou a pessoa dormindo.
e que aquela pessoa podia ressuscitar. Porque com 4 dias, se tivesse morto, o processo de decomposição e morte já era visível. Já podia ser constatado. Talvez a situação que você tem enfrentado já cheire mal. Ou talvez já tenha sido esquecida. Mas você ainda carrega as marcas, como se sentisse a dor. Como se sentisse o incômodo daquele ferimento. E amados, é claro que há algo que você de fato precisa perceber. Se alguma coisa você fez ou te fizeram, e você teve culpa nisso, você precisa se arrepender de verdade. Você precisa consertar aquilo que você errou. Mas, se você já fez tudo que tinha que fazer, e ainda assim, o corpo já cheira mal. E o interessante é que a Bíblia diz que não só o homem tinha sido enterrado, como botaram uma pedra. A pedra que tinha sido colocada, amados, era selando o destino daquele homem. Não tem mais jeito. Isola. Está separado da sociedade. Não tem esperança. E Jesus chega naquela cidade, já cheirando mal. No versículo 20 diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiverdes aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, olha o que essa mulher diz, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus declarou: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava dizendo: olha, eu não estou falando sobre você encontrar os céus, ou encontrar de novo comigo quando eu voltar da segunda vez. Não, eu não estou falando sobre a vida eterna. Eu estou falando que eu estou aqui hoje. E se você crê hoje, Marta, se você acreditar naquilo que eu carrego hoje, aquilo que já está morto e cheira mal, vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. E ele foi se aproximando. Depois a outra irmã que tinha ficado em casa foi se encontrar com ele. Saiu de casa. E os curiosos, que não queriam nada com nada, foram acompanhar e disse: a bichinha vai chorar. Ela está indo lá para o sepulcro do irmão chorar, lamentar a perda. E de repente, ela se encontra com o mestre. E ela conta tudo que aconteceu e tudo que ela sofreu e como foi difícil. Era eu contando: ai, ó, doeu, machucou. Amados, todos nós temos histórias para contar de pessoas que nos magoaram, de coisas que fizemos, que nos arrependemos. E todos nós rompemos os anos, prometendo coisas novas, todo ano. Ah, esse ano vai ser diferente, eu vou orar mais. Eu vou melhorar a minha vida, eu vou ser mais simpático. Eu vou ser melhor no meu trabalho, eu vou tratar as pessoas com mais honestidade, com mais alegria. Eu vou ser mais agradável. Eu vou fazer o bem às pessoas ao meu redor. E quando alguém perde alguém ao nosso lado, a gente diz: rapaz. E a gente vê pessoas se lamentando, dizendo: eu queria ter dito isso e não disse. Eu queria ter abraçado assim e não fiz. E a gente diz: não, eu vou chegar em casa.
Eu vou ligar para minha mãe e vou dizer o quanto eu amo. Eu vou honrar o meu marido. Eu vou cuidar melhor dos meus filhos. Eu vou ser mais agradecido. E depois o tempo passa, uma semana a gente já esqueceu e está fazendo tudo errado de novo. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, e que as coisas já estavam sem jeito, cheirando mal, e já tinha uma pedra selando o destino, Jesus disse: se você crê, mesmo quando o mundo não dá jeito, eu estou aqui e eu vim ser a resposta que você precisa. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Mas se você decide fazer diferente, a sua colheita também vai ser diferente. E a Bíblia diz, resumindo a história, que Jesus se encontra diante daquele lugar com um homem morto, atestado por todos, todo mundo já tinha chorado a morte. Às vezes é mais fácil encontrar pessoas para chorar com a gente do que para rir com a gente. Elas se sentem mais confortáveis em concordar com o fracasso e com o erro do que em dizer: poxa vida, que coisa boa, você conseguiu isso. Estou feliz que você conquistou isso. Eu vou louvar a Deus pela sua vida porque você está crescendo. Que coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas olham desconfiadas e dizem: ó, está tão bom assim, tem alguma coisa errada, porque as pessoas não estão vendo. Ou faz isso, isso, isso de bom, ó, mas tem isso e isso que não presta. E tinha um monte de curioso ali, querendo ver Jesus dar com a cara na parede. Mas Jesus, diante daquela situação, a Bíblia diz que ele olhou para aquilo. E a ressurreição já estava ali diante deles. Porque a ressurreição era o próprio Cristo. E a Bíblia diz que ele chamou algumas pessoas e eles dizem: vá lá e tire a pedra. E quando as pessoas foram e tiraram a pedra, aí ele disse: Lázaro, vem aqui para fora. Sai, Lázaro, desse lugar de morte. Sai, Lázaro, desse lugar onde já disseram que você acabou, que não tem jeito. Vem. Mas antes disso, alguém teve que ir lá e tirar a pedra que selava o destino de morte. Essa é a noite onde coisas vão começar ou recomeçar do jeito certo, mas você é o responsável por arrumar um jeito daquela pedra sair dali. E nem peça para os anjos fazer aquilo que você tem que fazer. Amados, seria bem mais legal. Talvez as pessoas crescem mais rápido. Se aparecesse um monte de anjozinho, aquele anjo Miguel, o arcanjo lá grandão, afastando assim com a faca, ó. Rapaz! Mas, amados, o espetacular nem sempre é sobrenatural. Às vezes é um negócio diferente demais. Mas o que você tem que fazer, anjo nenhum vai fazer por você. O que você tem que consertar, anjo nenhum conserta. Aquilo que você tem que dizer, anjo não vai falar no seu lugar. Você tem que fazer. Você tem que consertar. Aí sim, você deixa o caminho desimpedido para ouvir a voz do mestre que diz: ei, você que está morto, situação que já morreu, ressuscite agora. Houve uma postura daqueles que estavam crendo naquilo que o mestre veio fazer e tiraram a pedra. E o morto reviveu. E a Bíblia diz que já saiu de lá Lázaro, todo atado, todo cheio de ataduras, todo cheio de amarras. E mais uma vez,
Jesus disse: ei, vocês, tira lá a atadura do morto e deixa ele ir. O milagre talvez não venha para você já limpo e adornado, saltitando, com os cabelos arrumados, e você diga: está tudo certo, tudo limpo. Talvez seu marido venha e você tenha que ter um pouco de paciência até os carrapichos tudo isso aí. Talvez você tenha que ajudar a tirar os carrapichos. Talvez você tenha que ajudar a desamarrar essas ataduras, para poder sair livremente para o seu destino. Mas quando Deus diz, amados, que Ele é a vida, o nosso papel é deixar a vida fluir, tirando as pedras. A pedreira, quem quebra, amados, sou eu e é você. Mas aí a gente deixa o caminho desimpedido para o Senhor passar e operar milagres. Eu quero que você vá comigo em Josué capítulo 1. A Bíblia está repleta de história de recomeços. Lá em Josué capítulo 1, no versículo 1 ao 9, a Bíblia vai falar de uma situação onde o povo, e você conhece a história que o povo passou no deserto 40 anos. E aquele povo já estava desanimado, preocupado, aperreado, querendo entrar na cidade. E de repente recebe uma notícia: olha, o líder de vocês morreu, já era. Moisés é morto. Aí tem lá um cabrinho, o tempo todo fazendo o que Moisés mandava, sendo bem obediente. Aí chega a notícia: ei, rapaz, se levanta, é a sua vez. De fazer o quê? De começar. Para o povo de Israel era um recomeço, porque eles já haviam naquela caminhada há muito tempo. Eles já conheciam a voz de Moisés. Mas agora Deus olhou para Josué e disse: você vai começar a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Ele já fazia numa esfera menor, quando ele obedecia a Moisés. Porque tudo que você vai ser, você já é em forma de semente. Você, amados, não vai ser generoso porque você é rico. Você é generoso, por isso você prospera. Não é assim, Deus vai te dar mais poder para você fazer o bem. Você faz o bem e Deus te honra e te coloca numa posição de destaque, para que o bem que você faz possa ser feito de uma forma melhor e maior. Você entende a diferença disso? E o povo já estava cansado. Mas a mensagem de Deus para ele foi: esforce. Esforce-se, tenha bom ânimo, levante-se. Essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. Se levante, tenha bom ânimo e possua aquilo que Deus te deu. O povo que ia recomeçar e dizer: a gente já veio até aqui, nada aconteceu, será que esse novinho aí vai dar conta? E o outro estava do outro lado. A pressão é grande. Uma coisa é fazer quando tem um cabeça do lado dizendo: ó, se der errado ele assume. Mas agora eu estou só. Mas quem disse que ele estava sozinho? Deus disse para ele: tenha bom ânimo. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que se levantar com bom ânimo, com esforço e dizer: vai dar certo, eu vou me levantar e eu vou receber o que é meu, eu vou tomar posse do que é meu. Tinha outro camaradazinha na Bíblia
que nasceu para ser rei. E de repente alguma coisa acontece, uma desgraça na família. Invadem a cidade onde ele está. No meio do caminho ele cai, machuca as pernas e fica aleijado. E de rei passa a ser um homem esquecido. Numa cidade infrutífera, seca. E agora tem um novo rei, que nem da família dele era. E quando esse rei está orando, o Senhor começa a trazer coisas ao coração dele. E começa a lembrar das alianças que ele tinha. E começa a lembrar daquele homem que estava ali, lá. Do outro lado, na terra do esquecimento. E Deus diz, existe alguém vivo da família do rei? Porque onde estiver esse homem, eu quero fazer bem. Onde esse homem estiver, mande chamar. Porque ele vai sentar na mesa do rei e vai comer comigo. E quando chegaram na casa de Mefibosete, ele estava lá e ele disse, o rei mandou me chamar. Pobre de mim, coitado de mim. Eu sou um aleijado. Às vezes, a ferida é tão forte que ela não está só no corpo, não, ela está na alma. Não era somente a condição das pernas que aquele homem tinha. A alma dele estava ferida. Ele deixou aquela situação amargurar ele. Ele deixou aquela situação afundá-lo. Ele não estava mais só aleijado das pernas. Ele estava aleijado na sua alma. Ele estava aleijado dos seus sentimentos. Ele estava com as suas emoções destruídas e a sua autoestima destruída. E quando o rei manda chamar, ele pensa logo, meu Deus, vão mandar me matar, vão mandar me prender. Porque eu sou da família do rei que morreu e o rei que está aí agora não quer concorrência. Ele começa a pensar um monte de besteira. Mas quando o rei Davi olha para aquele homem e diz, por que você passou tanto tempo nesse lugar? Você é filho do rei, e ainda que seu pai tenha morrido, existe uma herança que pertence a você. Venha hoje tomar posse do que te pertence. E aquele homem precisou reaprender a viver como um filho de rei. Ele precisou reaprender a se levantar. E a consertar, jogar as muletas. Porque às vezes as muletas nos ajudam a andar. Mas existem algumas muletas que são desculpas. A alma daquele homem precisava se levantar, a autoestima daquele homem precisava levantar. E ele precisava receber aquilo que Deus estava providenciando para ele. Um outro homem, lá no livro de João, capítulo 21, chamado Pedro, tinha tido uma boa oportunidade de se vir a Jesus e estar do lado dele durante muitos anos. E de ver todos os milagres, e de comer com ele, e de dormir no mesmo ambiente que ele, de ver os milagres acontecer, de impor as mãos sobre os enfermos, amando de Jesus, e ver cura chegando, libertação chegando. E de repente aquele homem falha e peca. E a Bíblia diz que quando ele recebe a notícia que Jesus ressuscitou, 3 dias já tinham se passado. Alguns, a maioria deles, estavam trancados nas suas casas, com medo de ser perseguido e ser chamado para a morte também. Pedro já estava na sua casa, atrás da porta, imaginando como ia ser a sua vida depois da morte de Jesus. E ele estava dizendo, pronto, eu antes de encontrar Jesus, eu era pescador de peixe. Eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. Porque é mais fácil, porque é o que eu sei fazer. E ele estava ali, voltando para o que ele estava acostumado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou e encontrou aquela mulher, ele manda um recado para Pedro. Ele diz, mande avisar os discípulos que eu ressuscitei.
E mande avisar também a Pedro. Ele estava dizendo, diga a Pedro, que ainda que ele ache que não tem mais jeito, eu ressuscitei. Diga a Pedro, que ainda que ele tenha me negado 3 vezes, eu estou aqui e eu quero dar uma nova chance. Ainda que Pedro tenha estragado todas as oportunidades, eu estou aqui. Manda avisar para ele que ele pode abrir a porta. Que porta era aquela? A porta do medo. Ele estava trancado na sua casa, com medo não somente de ser morto, mas com medo de sair e fazer aquilo que ele tinha sido chamado para fazer: pregar aos homens, impor as mãos sobre os enfermos. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, em algumas áreas a gente diz, como deu errado, é melhor eu voltar a fazer aquilo que eu já fazia antes. Mas se o que você está fazendo, você tem a convicção que foi Deus que te chamou, não retroceda. Não retroceda. E se alguma coisa saiu do prumo, saiu da linha, não está como deveria, Deus manda te avisar. A solução a um novo recomeço. O mundo está cheio de histórias com fins irrevogáveis. Não tem mais jeito, acabou. Terminou, não tem mais o que fazer. Mas a Bíblia está cheia de história de recomeços. A Bíblia diz que havia um homem que estava servindo a um rei e ouviu a notícia que na sua cidade, na cidade onde morava o povo de Deus, os muros estavam destruídos e o povo estava à mercê da invasão de qualquer exército inimigo. E aquele homem se levanta e fala ao rei e diz: rei, se você me der a oportunidade de me liberar uns dias aí do meu serviço aqui no palácio, eu quero ir lá e eu vou reconstruir os muros daquela cidade. E o rei disse: como assim? Um homem? Lá está cheio de gente. Tem um monte de gente que pode fazer isso. Mas um homem, ele disse: eu vou lá e eu vou construir esses muros que foram destruídos. E em 52 dias, os muros de uma cidade se reergueram. O que é 52 dias para construir um muro de uma cidade? Alguém determinado a vencer, alguém determinado a fazer, alguém determinado a não desistir, alguém determinado a reconstruir, pode fazer na sua segunda chance muito melhor do que como começou. Se estava tudo destruído no seu casamento, a sua vida amorosa não tem nem mais graça. Se com o seu ministério você não sabe como fazer, Deus está dizendo para você: eu posso te ajudar a reconstruir tudo de novo, mais forte e melhor. Porque não é à toa que a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior. Se você quiser, se você crer, esse pode ser o ano de você se levantar e ver a história de Deus na sua vida sendo escrita como nunca antes. Existem muitos dispostos a colocar pedras e a esquecer alguns assuntos. Nessa noite Deus está dizendo: tire a pedra e nós vamos resolver esse negócio de uma vez por todas. O diabo quer que você desista. O diabo quer que você esqueça. Mas você precisa se levantar,
tirar as pedras. E depois de ouvir a voz, corre lá e tira as ataduras. E deixa aquilo que Deus te chamou para fazer acontecer. Eu tenho medo, alguns estão dizendo. Como eu disse no outro domingo, a fé só concorda com Deus. É Deus quem faz o milagre. Tudo que você precisa fazer é concordar com Deus.